partir do princípio básico mesmo, que é como criar um arquivo novo, criar um objeto básico, um retângulo, uma elipse, e fazer os preenchimentos, e em seguida já aprender a desenhar coisas novas. Se você não souber desenhar elementos do zero, você não vai saber usar o Corel. Vai ser uma base bem interessante e vai te dar motivo aí para muita prática pela frente. Antes de prosseguir, eu queria dizer para vocês, eu estou usando aqui o Corel 2019 no Mac, né? E por acaso a Corel ainda não lançou o guia do usuário versão 2019, só a versão 2018 ainda tá lá. Bom, estou aqui com o Corel aberto, eu vou começar do zero mesmo, tá? Indo lá pelo menu arquivo novo, vou criar um arquivo do zero. Comecei a abrir o Corel agora, vou criar um arquivo do zero. Essa caixa do arquivo novo é uma caixa bem simpática aí, mudou no decorrer dos anos, né? Então quem estiver usando uma versão mais antiga de Corel, eu não lembro exatamente em que versão mudou, mas numa versão mais antiga ela só vai jogar um documento para você e pronto. De algumas versões para cá ela joga essa caixinha que eu acho ela muito interessante. Tem gente que desmarca essa caixinha aqui, pede para ela não aparecer, mas eu acho que é conveniente aparecer sempre, porque uma coisa que eu penso é sempre quando a gente está criando, mesmo quando a gente cria livremente, né? Mas a gente vai criar isso para algum fim, ou para impressão, ou para um post de rede social. E essa caixinha ela já vai te dar algumas informações básicas do que você vai fazer e você já pode deixar pré-configurado algumas coisas nela. Então eu gosto muito de utilizar essa caixa. Ela é muito parecida com outros softwares vetoriais, né? Quase todos adotam esse padrão, então é bem legal trabalhar com ela. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês agora aqui. Tá? Primeira coisa, que aqui você já pode dar um nome para esse documento, é como se fosse um pré-salvamento, tá? Então eu colocaria aqui, ó, vamos supor que eu esteja desenhando um logo, eu vou e boto o nome aí. Na hora que eu for salvar esse documento, esse nome que eu coloquei, ele já joga lá na caixa de salvamento, tá bom? Se você estiver fazendo vários layouts, aqui você já pode jogar quantas páginas você quer. De repente é uma revista que você está editando, alguma coisa assim, você já pode colocar as páginas aqui. Ou se não, uma só. Tá? Depois você pode adicionar página também, não tem problema nenhum. Modo de cores primárias. Bom, o Corel aqui tem uma diferença em relação aos outros softwares, que apesar dele perguntar se você está criando CMYK ou RGB, você pode ter num documento misturado vetores em RGB e vetores em CMYK. No Corel isso é permitido. Mas aí é uma cor base, né? Então você vai colocar CMYK se for conveniente para vocês, vai colocar RGB se for uma coisa para internet exclusivamente. Nem sempre impressão é só CMYK, tá? Eu aconselho vocês a buscarem lá no site do impressor, o impressor.com.br. Tem vários artigos que eu já publiquei falando quando que você pode e deve usar RGB para impressão. São casos de impressão digital ou de sublimação, mas que são interessantes e é bom você ter esse conhecimento. Então não fique com esse dogma na cabeça que impressão é CMYK. Nem sempre. Tem hora que RGB impressão é muito melhor se o processo de impressão for digital. Se não for digital, aí é CMYK mesmo, tá? Bom, tamanho base da página, ele já tem aqui vários tamanhos universais, mas se você estiver criando, por exemplo, um post para rede social, você troca aqui a unidade de medida para pixels e coloca o tamanho do post aí, ó, 1000 pixels, por exemplo, por 1000. Tá aquele tamanho quadradão Instagram, né, já tá aí. Se você estiver fazendo página, né, então já tem os tamanhos pré-prontos, ou se for um banner, né, uma coisa... Eu gosto de pensar em centímetro, não gosto de pensar muito em milímetro não, tá? Então já troca aqui para centímetro. Se fosse um banner, 90 por 1,20, já tá aí. Aqui eu poderia inverter, né? Só retrato e paisagem, ele inverte as medidas. Fazer uma coisa tão grande não, vou colocar 4. E resolução. Essa resolução é a resolução que ele vai aplicar aos efeitos da sua imagem. Então, às vezes o Corel fica muito pesado porque você tá com a resolução fazendo uma sombra ou algum efeito que precisa criar um bitmap e você já começou seu documento criando uma resolução muito pesada. Então, coloca uma resolução baixinha, principalmente se for para internet, você nem precisa de mais de 72 se você estiver fazendo coisas para internet. Se você estiver fazendo coisas pequenas, cartão de visita, panfletinho, coisas de pequeno formato, de um A4 para baixo, aí sim você precisa da resolução alta. Também eu aconselho vocês a irem lá no impressor, tem um artigo bem legal sobre resolução. Quanto menor o documento, mais próximo ele tem que estar aos olhos. Logo, mais resolução ele precisa. Quanto maior, mais longe. Então, por exemplo, um banner que fica na parede, que você se afasta alguns metros para poder ver o banner todo, ele não precisa ter mais de 100 ppi de resolução.
Então, se você está fazendo um banner e coloca 300, logo você está com a resolução muito pesada para ele, para os efeitos, tá? Então, comece baixinho, depois se for preciso, muda. Eu vou expandir aqui essa parte de configuração de cores, normalmente ela pode estar oculta, você vai expande aqui, e aqui ele fala sobre perfil de cor. O que danado é perfil de cor, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, mas também lá naqueles artigos que eu pedi para você ver no impressor, fala com detalhe. Não existe só um CMYK ou só um RGB na vida. Existe perfis RGB e perfis CMYK. Quando você está criando uma arte em CMYK, você necessita de um perfil para dizer que CMYK é aquele. Então é justamente aqui que você pode usar CMYKs diferentes, tá? Então eu tenho CMYKs aqui padrão da indústria japonesa, americano, europeu. Eu aconselho vocês a trabalharem com o padrão da ISO, que é esse FOGRA 39, tá? Esse é o perfil CMYK, digamos assim, padrão para a indústria gráfica, homologado pela ISO, o internacional, que faz certificações. Se você for criar artes em RGB, o sRGB é um padrão que funciona muito bem para a internet, então você não vai ter surpresa, o que você estiver vendo na tela é o que vai sair na hora que você postar lá no Instagram, ou se você estiver fazendo RGB para impressão, aí usar o Adobe RGB. Tá? Então é legal você configurar essas duas opções. As duas seguintes não precisa se preocupar, que é muito específico para impressão. Valeria a pena se você estivesse imprimindo a partir do Corel. Como não é o objetivo do que a gente vai fazer, podemos deixar isso de lado, tá? Então é legal você ter certeza de qual é o CMYK que você está usando, porque senão cada vez que você abre uma arte, corre o risco de estar um CMYK diferente. E aí você uma hora faz uma arte para um cliente, estava um CMYK, outra hora faz outra arte, estava outro. Isso também para quem trabalha em gráfica, tem vários Corels abertos. Qual é a configuração de cor que está criando em cada Corel? Então isso aí também é uma coisa interessante de você padronizar esse perfil aí, para que todo mundo faça a mesma coisa, para não correr o risco de computadores com configurações diferentes arruinarem sua produção. Feito isso, clicou no OK, ele joga um documento aí para você com a página, tá? Ele já joga aqui de cara a configuração dessa página. Se você precisar mudar por qualquer motivo, é só vir aqui na barrinha de propriedades, tá? Então já mudei para um A3, mudei para um A5, ou se eu precisasse fazer algum outro formato, né? Troco aqui a unidade de medida, vamos supor aquele banner lá, centímetros lá, 90 por 1,20, né? Tá um banner grandão, até saiu da tela, né? Pelo que eu me lembro de Windows, por isso que eu vou, nas próximas aulas eu vou botar o Windows. Se você colocar F3 ou F4, você consegue ajustar o zoom aí. O F3 ele reduz o zoom e o F4 ajusta para a página inteira. Aqui no Mac eu vou usar a ferramenta Zoom, tá? Ela tá aqui do lado, ó, 1, 2, 3, 4, parece uma lupa. E aqui eu posso diminuir o zoom, aumentar, ou jogar o zoom para a página inteira. Então aqui, ó, eu clicando aqui fora, eu tô vendo que eu tô com um documento 90 por 1,20 na unidade de centímetros. Tô vendo ele inteiro aqui, tá? Tô fazendo a proporção para 1. Se eu fosse fazer post de rede social, também poderia mudar aqui pixels. Vou colocar lá 1000 por 1000. Então tá um post aí padrão rede social. Se eu tiver no Windows, aperto F4, se eu bem me lembro. Aqui no Mac eu pego a ferramentinha lupa. No Windows também, né? Isso que você está fazendo a ferramenta lupa vai funcionar tranquilo aí. Então a primeira coisa é justamente essa habilidade de criar um documento adequado com o que você precisa. Poder aumentar, diminuir, navegar entre eles, né? Aumentar o zoom, diminuir. Se for preciso, você tem aqui essa mãozinha onde você se desloca para o documento, joga mais para cá, mais para lá. Então ela vai ser bem útil a gente usar o zoom e a mão aqui, né? Nessa setinha aqui no cantinho, você dá um clique, ele traz a ferramenta para você e aí você troca o zoom e a mão. Bom, eu vou deixar esse tamanho mesmo aqui, quadradão aqui, só para ilustrar. Vou dar um pouquinho mais de zoom, só para a gente encher a tela, tá? Tome cuidado com isso, isso é uma pegadinha também grande. Não trabalhe com zoom com muito mais do que 100%, senão você vai estar vendo as coisas meio perdidas, tá? Então sempre fique de olho no zoom que você está usando, tá? Até 200 é legal. Muitas vezes você está lá com um zoom gigantesco, ó, 3000% fazendo, né? Vou fazer aqui uma besteira qualquer só para ilustrar. Tô achando que tô fazendo um negócio bem legal aqui. E aí quando eu jogo na página inteira para ver como ficou, eu fiz um negócio miudinho lá, tá? Então cuidado, né? Sempre trabalhe aí observando o zoom para não exceder aí os 200%, tá? Para você ter certeza que não está fazendo uma coisa muito gigantesca. Vou deixar aqui a tela bem cheia. Essa barrinha aqui, ela vai se adequar dependendo da ferramenta que você está usando, tá? Sempre tenha ela aqui em mãos, mas eu gosto de trazer mais duas barrinhas que normalmente não ficam já ativadas aqui
no Corel, eu venho aqui no menu Janela, Inspetores, eu gosto de trabalhar com propriedades. Então ele vai abrir aqui um inspetor aqui, propriedades, e eu gosto de trabalhar também com objetos, tá? Inspetores e objetos. Esses dois inspetores eu posso alternar entre eles aqui, eles vão ser bem úteis quando a gente começar a criar elementos, que é justamente o que a gente vai fazer. Do lado aqui do inspetores eu estou vendo a barra de cor. Eu particularmente não gosto de usar barra de cor, tá? Particularmente não me agrada usar isso aqui, porque você corre o risco de ficar tendencioso e sempre usar a mesma cor. Sempre que você vai criar alguma coisa, já tá essa cor aí, é vermelho, azul é azul. Eu não gosto muito de fazer isso não, eu gosto de ter um pouco mais de liberdade, por isso que eu opto por usar a barra de propriedades aqui, para poder ter um pouquinho mais de controle, tá? Ela tá aqui, ela é fácil, ela ajuda muito, né? O pessoal usa, mas eu particularmente não gosto de usar.